Olá, sou o Daniel da RoboBolsa. Vamos aqui para a segunda aula para mostrar nossa metodologia. Vou falar mais sobre outras funções do robô, como que pode operar com ele. Então vamos lá. Basicamente a gente tem aqui a nossa média móvel, que você já configurou, por exemplo. Eu costumo usar a média móvel 7, mas claro, você pode usar 15, 25, 50, 100. Eu vou falar sobre várias médias móveis, também as pequenas, né? 3, por exemplo, tem gente que usa. Como que isso diferencia? Mas vamos falar aqui da média 7, como que você pode trabalhar com ela e mais opções do robô que a gente vai mostrar aqui. Então, relembrando aqui, você já entendeu que o robô ele vai distanciar da média móvel para ele entrar contra, né, a favor da média móvel. Então, você pode ver que tem picos de 500 pontos aqui, você tem variação aqui de 300 pontos, então você vai entendendo como o mercado ele se movimenta. Ele faz raramente, por exemplo, isso daqui que vai 1.000 pontos, 1.300 pontos, muito difícil isso acontecer. E quando ele vai, ele sempre volta um pouco. E esse pouco que você quer ganhar. Então esse é o objetivo do robô. Aqui às vezes ele foi aqui, não bateu no seu profit, ele vai aqui até o final, você tem que aguentar isso tudo aqui, ou sair da operação um pouco perdido, que eu vou ensinando adiante como que a gente faz isso. Relembrando, o robô ele opera de manhã das 9h15, por exemplo. Por que eu falo 9h15, 9h30? Porque de manhã acontece isso aqui, ó, acontece o gap, essa distância, e aí com essa distância você tem aqui uma distorção muito grande, tem uma bagunça aqui acontecendo, não é muito bom operar nisso. Então por isso que a gente dá um pouquinho de tempo, 9h20, por exemplo, a 9h30, que ele já estabiliza, ele faz, ele já volta na média e você consegue operar melhor. Então pode perceber aqui que essas ondas aqui, ó, 670 pontos, depois ele voltou aqui 500 pontos. Então se você tem aqui um aumento aqui de 200, depois 300, você vai ter um gain. Então aqui você vai reparando no histórico que isso é possível. Então aqui, por exemplo, ele caiu aqui um pouquinho, depois voltou, vai dar um gain. Ele caiu aqui bastante, aumentou a posição, voltou aqui e deu gain. Vamos supor, se o seu preço médio não está muito bom para ganhar aqui, ele vai ter que de repente esperar bastante nessa ocasião aqui para poder ter um ganho. Então, por exemplo, você entrou aqui, teve aumento de posição, mais um aumento de posição, mais 3 aumentos de posições. E aí você tem um preço médio mais aqui em cima, ele bateu um pouquinho de gain por aqui e você ganhou. Então ele pode ter vários aumentos. O que eu vou mostrar agora, uma operação, é que você pode colocar o robô para sair na média móvel. O que é isso? Eu mostrei que quando faz uma distância, ele entra ali a favor para a média móvel, que ele tende a voltar. Só que é o seguinte, pode ser que você quer que tenha uma segurança maior no seu trade, você quer, tipo uma trava de segurança, ou então é para você operar com mais trades e você vai entender como que faz isso. Isso de voltar na média é interessante. Tem uma opção lá no nosso robô que você pode colocar o take profit na média móvel. Então como que funciona isso? Você, por exemplo, veio aqui, caiu 90 pontos, aqui você entrou aqui com um contrato. Você percebe que o seu TP, Take Profit, era aqui em cima e você não chegou lá. O mercado não chegou e aí você não ganhou. Mas ele acontece que ele vem aqui e você, por exemplo, aumentou posição aqui. Aumentou a reentrada aqui. Então 2. Aí você tem o preço médio mais ou menos aqui em cima, tá? Você tem o preço médio aqui, não chegou no seu TP, e ele foi lá e fez um outro aumento de posição, vamos supor, aqui embaixo, com 4 contratos, tá? Então, você colocou aqui 4 contratos a mais, de repente você entrou por aqui, e aí o seu preço médio, vamos supor que está aqui em cima,
vou até desenhar aqui, ó, aqui em cima. Ou seja, quando o mercado vier aqui, você vai ficar no 0 a 0. Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Quando chegar aqui, vai ficar no 0 a 0. Exemplo. Só que aí, porque a partir daqui você vai ter um ganho. Tá? Então aqui seu preço médio está ruim, porque ele está muito alto nessa ocasião. Exemplo só. Tá? Não considere isso daqui como coisa real, é um exemplo. Então, você pode colocar assim, eu quero sair na média móvel 7, que é essa vermelha, quando bater na média móvel 7, eu quero sair. Então você vai lá e sai aqui, ó, neste local aqui. Chegou aqui, ó, bateu aqui, pronto, você saiu. E aí você perde um pouco, bem pouco, só essa área aqui que você perde. Você vai perder poucos reais aqui. Porque o seu preço médio está aqui, aqui seria o 0, aqui seria o seu gain, vamos supor, 40 reais, exemplo, 40 reais, e aqui você perdeu 15 reais, exemplo. Só que aí dá a oportunidade de você sair aqui e de repente nesse mesmo candle o robô vai entrar comprado e vai entrar de novo aqui e você vai ganhar aqui, acabou. Você vai ganhar 10 reais, 8 reais, exemplo. Então, isso daqui é uma trava de segurança para que você não bata no stop, para que você saia da operação rápido. Então aqui, por exemplo, você teria um stop, obviamente, mais longo, lá embaixo, por exemplo, aqui, por exemplo, um stop aqui. Ele teria que vir até aqui embaixo para tomar um stop. Você tomaria um stop aqui embaixo. Só que aqui ele voltou na média móvel, é uma segurança, tá? E aí você saiu perdendo um pouquinho, mas depois o robô continua ganhando com outros trades. Então tem isso também que você pode fazer no robô. É uma opção interessante, porque é retorno na média, ele sempre vai voltar na média para que você saia do trade, né? Você pode fazer isso ou pode desligar isso. Pode colocar que não quer voltar, só quer o take profit. Nessa ocasião, o que ele ia fazer se não tivesse essa opção aqui de voltar na média e sair pela média? Ele continuaria o mercado, vou colocar aqui, ó. Ele faria todo esse movimento aqui, não ia pegar o aumento de posição nem o stop, ia chegar aqui e aí ele batia o take profit aqui, né? Ele ia bater o take profit aqui. Então percebe que ele vai bater o take profit, mas é mais arriscado, mais demorado. Ele vai bater o take profit, mas tem um risco maior. E às vezes o mercado ele faz isso daqui e vai direto para baixo, pega o seu stop e acabou. Então essa é a segunda alternativa. Vamos colocar mais exemplos daqui para você entender melhor como isso funciona. Tá? Mercados muito direcionais, eles podem acontecer isso. E aqui eu vou mostrar uma outra situação que você pode ver no mercado, no dia a dia, e de como que você pode configurar o robô. Então vamos supor, vou colocar aqui, colocar uma média móvel, essa aqui. Aí você pode também configurar para sair em outra média móvel. Não só a média 7, você pode configurar para sair em outra. A média 7, nessa ocasião, você pode colocar de início para você entrar no trade e depois outra média móvel para sair. Então, por exemplo, vamos ver que interessante isso daqui. Uma entrada de venda na ocasião aqui, vamos supor que aqui foi 90 pontos, você foi aqui para cima, você entrou vendido aqui. Vamos colocar um contrato. Aí, ele não pegou o seu gain. O seu gain seria aqui embaixo. Não pegou. E aí, aumentou a posição. Vamos supor, aumentou aqui. Aumento de posição 1. Então, você tem lá mais um contrato. Aí, depois, você tem o seu take profit, 20 ou 30 pontos, 35, algo assim. Você vai ter o seu preço médio mais ou menos aqui no meio. Então, o seu take profit, ele vai ficar aqui, por exemplo, ó, aqui. Você vê que não foi lá o mercado. Então, aí, de novo, vai subir o mercado, você vai aumentar a posição, vamos supor, aqui. Aumentou a posição de novo. Só que nessa ocasião, dois contratos.
o seu take profit ele ficou com preço médio por aqui, seu take profit seria aqui, o seu TP. Só que ele não chegou, né? Então por isso que o mercado vai continuar. Então você tem a opção no robô de colocar duas coisas diferentes. Primeiramente, você pode colocar, se bater na média móvel 7, por exemplo, eu vou sair de qualquer jeito, ganhado ou perdido. Então aqui nessa ocasião, se você botou a média 7, ele vai bater aqui e vai sair com um pouquinho de ganho. Como você pode ver, ele tem um ganho aqui pequeno. Saiu aqui, acabou. Tá? Vamos colocar aqui. Pronto, saiu aqui. Agora, se você colocar, tem a opção no robô também, que depois eu mostro. Se você colocar para sair só depois do primeiro aumento de posição, também tem essa. Você pode colocar aqui a entrada, um contrato, aqui o seu segundo, primeira reentrada. Então você põe no robô, eu quero monitorar essa média 7 quando atingir a primeira entrada. Então a primeira entrada, você vai ativar essa média para sair nela na primeira entrada. Então aqui na ocasião você colocou primeira entrada sair na média 7. Então o mercado ele vai fazer isso daqui, o seu preço médio, por exemplo, vai estar mais ou menos aqui que seria o 0 a 0. Então você vai ativar essa média 7 na primeira entrada, somente depois da primeira entrada. E aí o mercado vai sair aqui ao tocar na média. Tocou na média, ele sai. Percebe que você vai perder um pouco por causa disso. Aqui seria o 0 a 0, seu preço médio, e aqui vai perder alguma coisa aqui. Só que ele, nessa ocasião, ele tira o seu risco, porque você vai entrar aqui e depois você fica aberto para fazer novos trades. Porque nessa ocasião o mercado foi direcional para cima. O mercado direcional não é bom para a gente. Mas também você pode fazer outra coisa. Vamos supor que você colocou aqui a entrada, ó, a voltar na média 7 depois do segundo aumento de posição. Então, aqui nessa ocasião, quando bater aqui, neste candle aqui, ele retornou aqui, ele vai sair na média móvel. Também, nessa ocasião, vai perder um pouco, porque o seu preço médio, quando ele atingir aqui em cima, pode ser que ele esteja aqui. E o TP está aqui. Esse TP aqui, você vai ganhar aqui alguma coisa. Então, ele bateu aqui, você vai perder um pouquinho aqui. Também é mais seguro para sair da oposição. Mas você pode configurar uma coisa muito interessante aqui que a gente fez. É você monitorar outra média móvel. Não precisa ser a média móvel igual da entrada. Aqui você colocou a média móvel 7, que é igual da entrada. Mas e se você colocar essa média móvel aqui amarela, na ocasião, vamos supor, uma média móvel 20. Você põe, olha, eu quero que monitore a média móvel 20 a partir do momento que atingiu o segundo aumento, esse aumento aqui. Então, a partir desse aumento, você vai, o mercado, se atingir o take profit, ele sai, ok? Mas se ele atingir a média móvel, que pode ou não estar acima ou abaixo do take profit, depende da ocasião, você pode parar nela. Então, nessa ocasião, aqui você sairia do mercado. Então, percebe que você perderia muito menos, muito pouco aqui, do que lá em cima, quase o dobro. Então, você perderia um pouco. Então, é uma média móvel de segurança para você sair do mercado ganhado ou perdido. Muitas vezes também acontece que você ganha saindo nessa operação aqui. Então, vamos supor, se tivesse uma média móvel aqui mais longa ainda, ó, vou traçar uma longa média móvel, aqui, ó. Aí eu falo que essa média móvel, vamos supor que ela é de 50, quando ela bater na de 50, vai sair a minha operação. Então, nessa ocasião, não bateu no take profit aqui, depois desse aumento, e aí ele chegou aqui, ó, bateu na média móvel aqui verde, de 50, saiu aqui de repente no 0 a 0, ou um pouco perdido. Então esse estudo você tem que fazer testando no backtest para fazer e achar o melhor valor que tenha no tempo.
mas é uma segurança, porque na ocasião o nosso stop seria lá em cima, não ia atingir ele. As médias móveis poderiam ter uma segurança para você sair. Então essa é uma nova forma também de operar o robô. Então, ó, veja bem, esses mercados assim, quando eles são direcionais, eles não são tão bons para a gente. Então aqui, por exemplo, 900 pontos, você fala assim, olha, e quando é direcional muito curto assim, você vê que bate na média móvel o tempo todo. Então na ocasião aqui você pode colocar, olha, vamos supor, a distância de 90 pontos, take profit de 30 pontos, você ia ganhar, fazer um gain aqui. Você ia então subir mais um pouquinho e faz um gain aqui. Agora, se você foi aqui, não atingiu o seu gain e ela subiu mais, aumento de posição, preço médio bacana. Vamos supor que o preço médio está mais aqui embaixo, não chegou, mas ele encostou na média móvel, você pode sair com trade, ganhado ou um pouco perdido. Então isso tem que analisar. Então essa é uma forma diferente de você também operar com um robô, tá certo? Você pode definir quando que você quer monitorar essa média. Então vamos fazer um outro exemplo aqui para entender melhor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, você entrou comprado, ó, distanciou da média móvel, vamos supor, 90 pontos. Entrou aqui. Você entrou lá comprado com um contrato. Aí ele não chegou onde você queria, que era, por exemplo, 40 pontos, 30 pontos. Então ele vai aumentar a posição. Deixa eu... Um contrato, coloquei aqui. Entrou aqui. Um contrato, e aí ele aumentou a posição, aqui, tá? Aumentou a posição, primeira reentrada, um contrato, entrou aqui. Aí não bateu o seu take profit, que seria lá em cima, seria aqui. E aí, o que aconteceu? Você fala assim, olha, eu quero que a partir do primeiro aumento, eu monitoro a média móvel de 20 períodos, igual essa amarela, e eu quero sair nela. Então, a partir do primeiro aumento que é aqui, eu quero sair nela. Então, nessa ocasião, eu sairia aqui. E aí, você perderia um pouquinho só, mas dá a oportunidade de entrar nos próximos trades. E por que dá lucro? Porque, como eu disse, a primeira entrada e a segunda geralmente bate no take profit. Tá? Mais de 90% às vezes acontece. Então você, quando está o mercado indo muito contra você, você quer sair do mercado rapidamente, mesmo ganhando um pouquinho ou perdendo um pouco, porque é importante você continuar nos próximos trades para que você continue ganhando um pouquinho de cada vez no scalping que a gente fala. Tá? Depois vai vir aqui, por exemplo, uma compra aqui de novo e você vai ganhar mais fácil. Chegou aqui, você ganha. Pum, comprou, acabou. Você veio aqui, deu uma distância, por exemplo, aqui, ó, bateu a distância. Depois retornou aqui, segundo aumento. Aí foi lá para cima um pouquinho, ganhou. Então você quer sair da operação. Então esse é o segundo jeito de operar. E aí tem um outro parâmetro também que a gente pode trabalhar no robô, que você pode falar assim, eu quero até no primeiro aumento, eu quero que você saia somente nessa média móvel aqui, na de 20. A partir do segundo aumento, eu quero que você saia nessa outra média móvel 7, porque ela é mais curta. Então você pode definir quantos aumentos você quiser. Então vamos supor que se aqui tem outro aumento, aqui tem outro aumento, você pode falar, eu vou colocar, depois do segundo aumento de posição, monitorar uma média móvel até o segundo aumento. A partir do segundo aumento, eu vou monitorar outra. Então, tudo isso você vai entender quando a gente começar a configurar o robô, você vai entender melhor qual a usabilidade disso, tá certo? Então, a gente se vê aí nas próximas aulas. Até mais!